Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui novamente, nos reunindo no nosso salão virtual para mais um estudo no salão virtual da BBN. Um beijo no coração de todos. E nós vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje com a leitura da página de abertura, que é do livro Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. É a lição número 83, Nossos Irmãos. Albino Teixeira nos diz: um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Há muitos irmãos que já foram conhecidos como criminosos, quando, na realidade, eram doentes, com sofrimentos gravíssimos gravados em seu íntimo por desequilíbrios em suas almas. Ontem praticavam crimes e hoje buscam no seu auxílio uma chance de transformação interior. Movidos pelo orgulho que lhes dava uma falsa visão de estarem isentos de seus erros, mergulharam nas tentações terrenas. Ao despertarem para a realidade, buscam sua ajuda, manifestando o desejo de recuperação. Não olhe para seus erros. Alimente suas esperanças. Todos nós já fomos doentes graves da alma em nosso passado. Se já está em condição de socorrer esses irmãos, se já chegou ao estágio de recuperação em que está, agradeça a Deus, pois com certeza alguém esteve ao seu lado, auxiliando em sua regeneração com paciência, tolerância e muito amor. E vamos então unir os nossos corações e os nossos pensamentos em nossa prece inicial. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos, Pai, mais uma vez, reunidos em Teu santo e bendito nome, agradecidos pela oportunidade que nos dás de estudar um pouquinho mais as Tuas lições. Que o Senhor possa, Pai amado, nos ajudar, nos fortalecendo, nos capacitando, para que cada dia que passa, nós possamos estar em melhores condições para colocarmos em prática, mesmo que seja um pouquinho, das lições que o Senhor tão bondosamente nos oferece. Abençoa, Pai amado, a todos nós que aqui estamos. Envolva-nos com as Tuas luzes, com a Tua paz e com o Teu amor. Guia nossos passos, nos oriente em mais uma tarefa na Tua seara bendita. Sê conosco, Pai querido, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Nosso estudo de hoje é sobre o item 13 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo. E em nossa página de abertura, nós selecionamos dois trechinhos. Um que fala assim: um pensamento de simpatia e amor para os nossos irmãos que se recuperam. Alguém caminhou pacientemente contigo com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Separei também na música de abertura uma frase: saber amar é plantar amor. Amor, uma palavra tão pequena, com tão poucas letras, mas de um poder e uma força incomensuráveis. E no item 10 do capítulo 12 do Evangelho, nos fala que nós só encontraremos a nossa verdadeira felicidade quando nós conseguirmos
aprender a amar aos nossos irmãos sem fazer diferença de ninguém. Porque amar aqueles que nos ofendem é o que nos coloca mais perto de Deus. E no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, na lição 12, Amai os vossos inimigos, quando Jesus diz para nós assim, se alguém vos ferir na face direita, oferece a outra face. Será que ele está dizendo que é para a gente apanhar de um lado e dar o rosto apanhar do outro? Não, né? Ele está dizendo que é para a gente perdoar, que é para a gente não se comportar da mesma forma que o outro se comportou. Mesmo que a ofensa seja horrível, seríssima, gravíssima, como é um tapa no rosto. Jesus nos aconselha que não é para a gente devolver a ofensa que recebemos do mesmo jeito, com a mesma ofensa. É para a gente fazer diferente. Porque se nós fizermos diferente, o ofensor vai ser surpreendido, porque ele jamais vai esperar, né, que ele te ofenda e você seja fofinho. E você tem uma atitude pacífica. E não devolver essa ofensa com uma outra ofensa é não oferecer a outra face, né? Ou melhor, é oferecer a outra face quando você recebe o tapa. Ou seja, oferecendo a outra face, você está perdoando. E uma reflexão. Se aquele que nos ofende, ele é perdoado, então ele fica impune. Mas a lei de Deus nos diz que tudo que nós fizermos para os nossos semelhantes, seja bom, seja ruim, vai voltar para nós um dia, nessa vida ou em outra vida. E que quando nós perdoamos, além de nós estarmos praticando um ato, né, de superioridade moral, nós estamos nos desvencilhando de futuros problemas. E Jesus foi o maior, né, exemplo que nós tivemos quando ele aceitou ser crucificado, não reagiu, não devolveu com aquela ofensa e perdoou com todo o seu amor. E o que é perdoar? Perdoar é esquecer, né? É uma palavra de origem latina. Per significa completamente, donare significa dar. E perdoar significa esquecer completamente, totalmente a ofensa. E nesse mesmo livro, Vivência do Evangelho, tem uma história, né, que fala sobre perdão e dívida. A pessoa que está contando a história, né, ele diz assim, quando eu ainda não conhecia o Evangelho, né, não sabia dos ensinamentos ali, eu tinha um amigo que eu gostava muito dele, eu amava, respeitava, confiava totalmente nele. Um dia, eu estava na minha sala dando aula, quando esse meu amigo chegou na porta e me pediu para assinar um documento. Eu estava muito ocupado, nem parei para ler. Assinei o documento sem ler. E, passados alguns dias, né, eu recebi uma carta do banco, o advogado do banco, né, enfurecido, me intimava a ir ao banco para saldar a dívida de um empréstimo de 100 mil cruzeiros, que era cruzeiro na época, que aquele prazo de pagamento ele ia expirar em 24 horas. Então, eu fiquei realmente em estado de choque, enlouquecido, cheio de ódio pelo meu ex-amigo. Odiei com todas as minhas forças. E com muito sacrifício, fiz um outro empréstimo, né, liquidei aquela dívida e fiquei procurando pelo meu ex-amigo que sumiu. O tempo foi passando, né? E foi muito sofrimento para a minha vida eu ter que pagar, né? O segundo empréstimo que eu tive que tirar para pagar aquele primeiro que eu fiz, que eu assinei sem ler. E quanto mais passava o tempo, meu ódio aumentava, a minha vontade que acontecessem coisas horríveis com meu ex-amigo também aumentava. E nessa brincadeira, 5 anos se passaram, lá um belo dia ele apareceu na minha frente, todo triste, envergonhado, arrependido, pedindo perdão. E eu percebi que o perdão dele, o pedido de perdão dele era tão sincero, eu acabei perdoando. Já tinha passado muito tempo também. E a partir dali,
eu perdoei totalmente, nunca mais fiz o mal dele, nem falei mal dele para ninguém. Perdoei a ofensa, mas não perdoei a dívida. Ele teve que pagar a dívida dos 100 mil, né? Pagou com juros. Hoje nós continuamos amigos, certo? O tempo passou, né? Nós continuamos amigos, mas a dívida dele foi paga. Então, para a gente pensar, o mal que nós fazemos hoje, nós vamos ter que pagar um dia, hoje ou amanhã. Até o último centinho, como disse Jesus, ou seja, até o último centavo. O último pedacinho que tiver de dívida lá vai ter que ser pago. O arrependimento e o perdão, eles não vão acabar com a dívida, vai apenas acabar com a ofensa. E, afinal de contas, por que será que perdoar e desculpar é tão difícil? Por causa do nosso orgulho. A nossa maior dificuldade é o nosso orgulho que pesa muito. E no item 9 do capítulo 9 diz que o orgulho causa uma cegueira tão grande em nós que faz com que a nossa visão seja distorcida. E aí a gente fica, por essa distorção, né, da nossa visão, a gente acha que é superior aos outros. Né? Por causa disso, a gente não pode ser comparado com ninguém, em hipótese alguma. Se isso acontecer, nós nos sentimos ofendidos, ficamos irritados, ficamos com raiva, damos ataques de cólera, de raiva. Tudo isso comandado pelo nosso orgulho que foi ferido por essa comparação, por essa ofensa. E no item 11 do capítulo 12 fala qual é a verdadeira superioridade, ou seja, quem é realmente superior. O espírito é superior quando ele já entende as coisas do mundo espiritual, quando ele se conscientiza de que dor, sofrimento, desafios do mundo físico são efêmeros, passageiros, não é para desanimar. Quanto mais se esforçar para se modificar internamente, mais perto vai estar da felicidade futura. E que não deve retribuir o mal com o mal. Tem que fazer força para aprender a perdoar. E se escolher o caminho da vingança, estará retardando seus passos em busca da sua elevação moral. Desculpar ou perdoar uma ofensa não é ser covarde. A sua honra não vai estar manchada porque você perdoou. E o desejo de vingança jamais deve colocar na sua cabeça a vontade de tirar a vida do outro. Nunca. E no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, na lição 35, Retribuir o Mal com o Bem. O Mestre Jesus, com a beleza de suas palavras, trouxe para todos que ainda acreditam naquela história da lei de Italiano, olho por olho, dente por dente, Jesus trouxe a lição do perdão. Amar os que nos ferem, amar os que nos magoam, amar os que nos insultam, é exercer o mandato divino do esquecimento das ofensas. E refletindo sobre a frase do capítulo 12, item 11, se escolher o caminho da vingança, atrasará o momento de sua elevação. Quer dizer que vai atrasar a chegada da sua felicidade futura. E no item 6 do capítulo 10, se a gente pensar na nossa felicidade futura, vai ver que é mais vantagem para nós perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, aqueles que a gente não gosta, quando nós dois ainda estivermos aqui na carne. Zerar toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que estiver lá dentro de ambas as partes. Se a gente fizer isso, vai estar garantindo um amigo desencarnado lá no plano espiritual. E com certeza vai garantir a proteção de Deus, porque Deus não vai permitir que a pessoa que perdoou seja alvo da vingança de alguém. E ainda nessa mesma lição, quem decidiu seguir os ensinamentos do Mestre Jesus não pode e nem deve, de jeito nenhum, ter no seu coração sentimentos baixos e mesquinhos, como rancor, mágoa, vontade de se vingar, porque esses sentimentos têm efeito tóxico. Eles destroem o espírito, prejudicando
de uma forma muito grave a sua escalada evolutiva. E no item 11 do capítulo 12, diz o seguinte: pelas leis terrenas e pelas leis divinas, ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém. Não nos compete derramar o sangue do nosso irmão em nenhuma ação criminosa. O duelo, por exemplo, é considerado crime, tanto pela lei dos homens quanto pela lei divina. E no item 11 do capítulo 12, embora, no duelo a pessoa demonstre até que tem coragem, que não está se importando se morrer, se perder a vida naquele duelo, não deixa de ser uma forma de suicídio. Pois quem busca cobrar uma dívida moral com sangue está demonstrando que não é corajoso o suficiente para perdoar. Ele não é corajoso para perdoar a ofensa que alguém fez. Então, ele está sendo tão covarde quanto se estivesse cometendo um suicídio. E no Livro dos Espíritos, na questão 757, diz que o duelo não é considerado como legítima defesa porque é um homicídio e é um costume inadmissível. E na 758 diz que quando o duelista conhece sua fraqueza, ele sabe que é bem provável, que ele vai morrer, o duelo aí é considerado suicídio. E quando os dois oponentes estão no mesmo nível, de habilidade no manuseio da arma que escolheram, qualquer um dos dois pode sair vencedor, aí o duelo é considerado homicídio e suicídio ao mesmo tempo. Em ambas as situações, mesmo considerando-se que as chances são iguais, quem duela é duplamente culpado. E na 759, ele diz que a evolução moral da raça humana é que vai fazer com que se entenda que defender a honra, o verdadeiro ponto de honra, não está aqui nas paixões materiais. E para se reparar o erro, não é preciso matar ou morrer. Que admitir a sua culpa quando erra, perdoar mesmo sabendo que está certo, que o outro está errado, não se importar com impulsos recebidos, isso é que demonstra a sua superioridade. E no item 13, no capítulo 12 do Evangelho, diz que o que move os dois duelistas é o orgulho, a vaidade, o amor próprio. Quando se chega a esse extremo de um duelo, é que se esqueceu totalmente dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus sempre aconselha a amar, a perdoar, a ser humilde e caridoso. E quando a gente se conscientizar desses ensinamentos dele, colocar em prática na vida diária, aí a gente vai transformar a si mesmo e aos outros. E ainda no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, a gente está falando do duelo como um costume bárbaro antigamente. Mas, embora ele seja um costume bárbaro de antigamente, ainda hoje tem duelos. Não é mais, capa, espada, revólver, ou qualquer outro tipo de competição, de luta física. Mas existem outros tipos de duelo, minha gente. Duelo íntimo, aquele duelo que a gente trava dentro de si mesmo. Que são guerras, intermináveis e diárias. Entre o nosso lado bom e o nosso lado não tão bom. As nossas más tendências contra os nossos sentimentos mais elevados. Na nossa intimidade emocional, a gente convive com vários tipos de duelos, como, por exemplo, o duelo entre o egoísmo e a caridade, entre a vingança e o perdão, entre o ódio e o amor. E esse duelo só vai acabar quando a gente resolver mesmo, de verdade, levar a sério os ensinamentos de Jesus.
E na lição 35, ainda aquela do livro Estudando o Evangelho com Bezerra, Retribuir o Bem com o Mal, fala o seguinte: reencontro de espíritos adversários. Pela reencarnação, os reencontros são proporcionados por Deus, né? E deveriam acontecer de acordo com as lições de amor que Jesus ensina. Mas, né, pelas leis que regem os nossos destinos, nós nos deparamos com as consequências das nossas escolhas do passado. E isso vai trazer uma grande dificuldade para nós nos libertarmos dos laços que nos unem a esses que nós reencontramos, laços de discórdia, de disputa, de desentendimentos, incompreensões. E ainda no livro do Evangelho, Vivendo o Evangelho, falando de mais um outro tipo de duelo que existe na nossa vida, o duelo atual. Né? Quando se fala de duelo, a ideia é de que é coisa do passado, mas a gente já falou que tem duelo ainda, né? Tem duelo, além daquele que a gente falou, o duelo íntimo, tem outro duelo. Quando eu estou conversando com alguém, a conversa me desagrada, eu reajo discutindo, é o duelo da impaciência. Quando o comentário que eu não gosto me ofende, eu respondo com violência, é o duelo da intolerância. Se falam de mim com ironia, eu respondo, né, dando troco na hora, é o duelo da ignorância. Se eu sou criticado, obviamente eu não vou gostar, isso me incomoda, eu me ofendo, né? E aí eu ofendo quem me criticou, é o duelo da grosseria. Se me agridem com um gesto, a minha resposta é atacar. É o duelo da violência. Se sou surpreendido com um tapa, revido na hora. É o duelo da vingança. Se alguém me questiona, eu apelo para a hierarquia do poder e piso no questionador. É o duelo da prepotência. Se ainda reagimos com olho por olho, dente por dente, ofensa por ofensa, tapa por tapa, fica comprovado que o duelo ainda está presente. Não mais a espada e o revólver, mas a ausência de caridade. E o duelo em família? A esposa está irritada, o marido não aceita. A mágoa fica guardada. Olha o duelo aí. O marido erra, a esposa não perdoa. A intolerância. O filho desobedece, os pais não aceitam. Desarmonia. O irmão ofende, o outro devolve a ofensa. O clima fica tenso. O neto desrespeita o avô não aceita o desrespeito. Convivência fica difícil. Nas diversas reencarnações, os adversários se reúnem sob o mesmo teto e se comprometem a tentar se entenderem, se perdoarem, se acertarem de acordo com as lições de Jesus. Acontece que, lamentavelmente, esse compromisso assumido é negligenciado e a vida em família se transforma numa eterna arena em que se trava um constante duelo doméstico. Embora, né, seja lamentável, o duelo vive entre nós, ele faz parte do nosso dia a dia. No passado era o orgulho ferido que cobrava a limpeza da honra manchada. Hoje, o orgulho ferido, complementado pela vaidade, pelo egoísmo, pela sede de poder, pela sede de sucesso e de fama e de outras coisas, alimentam os duelos que travamos diariamente. E restabelecendo a paz. No livro, Estudando o Evangelho com Bezerra, se a guerra for declarada entre os irmãos em Cristo, aí a gente precisa restabelecer a paz pela prática da lei do amor, colocando os ensinamentos do Mestre Jesus em prática. Aí a gente vai ter condições para transmutar essas energias tóxicas em vibrações de paz. Como? Aprendendo a escutar e suportar, ouvir e calar,
Receber e deixar fluir sem guardar mágoas, críticas, deboches, discriminações, opiniões contrárias. Isso só vai ser possível se a gente estiver convencido das lições do Mestre Jesus. Se a gente acreditar, confiar de verdade na presença dele em nossas vidas. Lembrando que ele nunca abandona ninguém. Ele está sempre ali, junto de todos nós. E, finalmente, né? Amar muito sem escolher. Fazendo uma brincadeirinha com a palavra amor, né? Amar muito sem escolher. Melhorar sem perceber. Olhar procurando ler. O que é olhar procurando ler? É olhar para o outro, né? Mesmo aquele que está te fazendo sofrer, está machucando o seu coração, está te rasgando por dentro. Tentar enxergar nas entrelinhas espirituais o que está acontecendo por trás daquela reação. Isso é olhar procurando ler os rasgos que o outro traz no ser. Amor. E aqui a gente acaba o nosso estudo de hoje. Vamos para a nossa prece. Vamos então, irmãos queridos, unir os nossos pensamentos na nossa prece final do nosso dia de hoje. Jesus, Mestre amado, agradecidos estamos por esses momentos em que, através do estudo, nos sentimos tão pertinho de vós. Sentimos toda essa paz, todo esse amor a nos envolver nesse momento. E todos, Mestre Jesus, que aqui estamos, estejamos recebendo de vós esse abraço, esse aconchego, o amenizar das nossas dores, o fortalecer para continuarmos o nosso caminho, buscando sempre o caminho que nos leve mais para próximo de vós, de acordo com o nosso desempenho, nosso comportamento na nossa vida por aí. Abençoa, ilumina e apazigua o coração de todos nós. Obrigada, Jesus querido. Sê conosco hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é dizer amém, é superar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre outro ser, é sorrir
um sorriso a mais, é construir